Aí tem uma coisa que eu acho interessante, a gente caminha um pouquinho para uma perspectiva mais filosófica. Assim. Para pensar, você tem que ter coragem. Tem uma coragem para você mergulhar no pensamento. Tem lugar onde a gente não quer ir com o pensamento, certo? Tem lugar que é terrível para chegar nos pensamentos. Às vezes você precisa ter uma coragem para enfrentar coisas que são profundamente perturbadoras, seja em termos de ciência, seja em termos de vida pessoal, certo? Pensar é difícil. Por quê? Porque pensar não tem limite. Pensar não tem limite, a gente coloca os limites no pensamento, mas o pensamento pode ir em qualquer lugar, em lugares terríveis. Então, essa é uma coisa que às vezes você para e pensa assim, mas é perturbador pensar nisso. Pra caramba. Né? Tem uma coisa que é interessante, eu gosto muito disso, apesar de saber que várias pessoas sofrem por causa disso, é a história da despersonalização. Cara, isso é muito legal. Tá? Eu acho que eu já ouvi falar mesmo. História da despersonalização, para resumir, assim, é uma série de sensações onde você tem a impressão que você se descola da sua existência. Parece que você está sendo controlado, parece que o mundo não é real também, às vezes é a desrealização junto. Mas a despersonalização ela é fantástica, por quê? Do meu ponto de vista, apesar de eu saber que muitas pessoas sofrem terrivelmente com isso, né? Pessoas que fumam maconha ou têm ataque de pânico, ou sofrem abuso. O que induz são traumas, assim. Drogas também podem induzir. Isso, mas tem uma coisa interessante, isso, que é para ter despersonalização, você tem que ter primeiro a personalização. E o que é personalização? Eu achar que eu tô aqui no controle de tudo. Isso é, cara, fantástico, porque é uma ilusão tremenda, né? E a despersonalização nos lembra disso. E quando você tem uma despersonalização, você treme, porque você dá conta que não é você que está se controlando, que tem outras coisas te controlando. Será que a gente já causou umas despersonalizações? Cara, eu vou te falar, muito cuidado, eu devia ter dado um aviso, porque isso é gatilho pra muita gente. Muita gente começa a pensar nisso que a gente tá pensando pode ter. Pode ter despersonalização. Eu li um artigo esses tempos que foi publicado na Biological Psychiatry sobre a neurociência da despersonalização. O autor, basicamente, ele faz um levantamento histórico do tema, das pessoas que estudaram, e ele trata isso no contexto do PTSD, do transtorno de estresse pós-traumático. Ele basicamente sugere assim, que eu lembro dessa a pessoa despersonaliza como um mecanismo que o cérebro tem de proteger ela. Tipo, você tá sofrendo algum tipo de abuso, etc. E o seu cérebro, ele meio que faz você ver que tipo, não é você que tá sofrendo aquilo, é uma outra pessoa. Ele quer se afastar pra não sentir. Exato. Como se não fosse você que tinha sofrido aquilo abuso. Isso é reversível? É reversível, ela às vezes é momentânea, mas o problema já atenderam? O problema muito. O problema é que a pessoa, cara, como é que você lida com a sua cabeça depois que você se enxerga de fora do seu corpo, cara? É uma memória que você fica tipo, putz. Mas tu não se sente um pouco assim, cara? Com todo esse papo do livre-arbítrio e tu não se sente um pouco despersonalizado, velho? Tipo, a neurociência não é uma despersonalização. A neurociência te leva a uma despersonalização, mas contudo, todavia, entretanto, você começa a compreender melhor como as coisas são definidas e as decisões são tomadas. A gente fala que não tem livre-arbítrio, porque na hora que você vai... Por exemplo, o que eu estou falando agora, eu não escolhi palavra por palavra. Existe uma narrativa que está mais ou menos pronta, de conhecimentos mais ou menos organizada, e quando é dada a deixa, ela começa a despejar para fora. Como é que eu mudo isso? Eu mudo isso com conhecimento, com aprendizagem, mudando meus engramas, ou seja, na verdade, desenvolvendo conhecimento sobre isso. É aquela história do cachorro que eu falei para vocês. Quando você não tem nenhuma experiência com o cachorro, a única possibilidade de resposta que você tem diante do cachorro é lutar ou fugir. Quando você tem conhecimento, esse conhecimento extra vai acionando redes extras, não é você que aciona. Não é você que aciona o teu cérebro, é o teu cérebro que aciona o você. É diferente, você é um pedaço da narrativa do cérebro sobre o que está acontecendo naquele momento. E aí a gente tem essa sensação de self, ego, autorreferência. Eu gosto muito do termo autorreferência. Mas o fato de tu ter mais conhecimento, tipo, não te torna melhor. Tipo, como é que eu vou dizer? Não necessariamente tu vai viver melhor por tu ter mais conhecimento. Talvez. Talvez, cara. É que tem umas chaves que viram, Fermento, que, como o Fábio falou, assim, tem que ter coragem, às vezes, para entrar em uns determinados temas. Esses dias me mandaram lá no meu Instagram que o cara tava assistindo uma aula que eu dei no RD e o cara tava com taquicardia, cara. Sim, conhecimento eu vi, cara, isso! Conhecimento gerou isso, ativou a amígdala dele. Cara, velho. E ele falou, velho, eu tenho medo de assistir uns negócios e às vezes virar umas chaves que eu nunca mais virei. Por exemplo, como é que você vai ter
É que, cara, se você não tem acesso a determinados tipos de raciocínios, é quase como se fosse uma janela que está fechada na sua capacidade de comportamento. Você não tem nem a chance de executar aquele comportamento, ou falar, por exemplo, sobre um tema, ou falar uma palavra que você nunca ouviu. Aquilo não está dentro do seu repertório. Você inclui aquilo no seu repertório na medida que você vai conhecendo a história. Mas isso não quer dizer que tu vai ser mais feliz ou viver Pode melhor. ser que você viva pior. Provavelmente pior. Tá? Eu acho que entra nesse perigo da despersonalização, né? Eu acho que a gente tem um problema aí, que é essa coisa de classificação, que me parece uma coisa pré-puber, assim, de criança de 10 anos, sabe? Que fica classificando as coisas do que é melhor ou pior. Sabe aquela coisa Acabou assim de chamar de adolescente. Mas é... Criança, pré-adolescente. Pré-puber. Mas a gente... Você acha que nossa inteligência evolui como toda? Não, a gente tem um monte de pensamento que é de adolescente mesmo, e essa coisa de classificar o que é melhor. Isso é muito comum quando você tem 10 anos. Cara, mas Esse é muito legal, sabe? Porque a gente fica se justificando as coisas pra gente e tentar encaixar ele dentro do nosso sistema de valores. E aí a gente não olha pro funcionamento das coisas. Porque tem duas coisas controlando nosso comportamento. Uma é o que eu penso sobre mim mesmo e o que eu quero que os outros pensem sobre mim mesmo, que é uma dimensão política do comportamento, certo? E o outro que é o que está funcionando aqui de realmente, que é, a gente tem uma audiência que está aqui para nos ouvir, de vocês terem construído isso em cima dessa audiência. No final das contas, queira ou não, goste ou não, aceite ou não, o que controla a gente é a audiência. Né? O que faz a gente poder, a possibilidade de estar aqui é a audiência, certo? Cara, eu acho que o conhecimento é mais protetor do que não protetor no final das contas, cara. Eu acho, pelo menos. Porque o que um terapeuta faz quando tem não é necessariamente uma técnica, é um pano de fundo dos processos psicoterapêuticos, que existem vários, que a gente chama de psicoeducação. Perfeito. Que é o quê? Por exemplo, você... Não sei se Pode falar. Você foi diagnosticado com TDAH, né? Alguém te explicou o que é o TDAH, te explicou o que o medicamento faz? Vocês? Não, mas você no profissional que você foi, sei lá... Não. O que a gente faz normalmente quando um paciente chega, sei lá, o paciente chega com transtorno de ansiedade generalizada, despersonalização, transtorno de estresse pós-traumático, depressão. O terapeuta, ele vai se preocupar em conceitualizar e explicar o que está acontecendo para o paciente, como forma de psicoeducar ele. Então, cara, o que está acontecendo é isso é assim, aquilo é daquele jeito. Claro que salvo alguns pacientes que talvez seja melhor você cuidar a forma que você vai psicoeducar, para se ele tem algum tipo de pensamentos obsessivos ou alguma coisa assim, é melhor às vezes não educar tanto, que pode ser ruim, se ele ficar verificando, etc. Mas o conhecimento da neurobiologia do comportamento e dos transtornos psiquiátricos, o corpo de conhecimento construído, por vezes, é uma ferramenta de intervenção terapêutica, que você ensina o paciente, ensina ele a entender aquilo, eventualmente esse ciclo que fecha acalma um pouco ele, sabe? Com certeza. Eu acho que o conhecimento, na maioria das vezes, ele é ótimo. Eu acho. Entra naquele papo do Matrix lá, da Red Pill e da Blue Pill, assim, que daí também entra na parada do perigo de... É muito legal nesse filme do Matrix novo, quando ele tá na frente do espelho, né? É muito bom, É muito boa essa cena, né? O que você escolhe? Você escolhe, viver a Matrix? Ok. É muito bacana viver a Matrix, eu não vejo problema nisso. Né? E é isso. Ou você escolhe ir além dela. Mas tu não vive a Matrix. Bom, com certeza eu vivo a Matrix por escolha. Sério? Por escolha com base no conhecimento. Mas não tem opção não viver a Matrix. É óbvio, como é que você vai viver? Deixa eu falar um negócio. O sistema digere tudo. Não existe antissistema. Tudo é sistema. O sistema se não é sistema agora, vai virar sistema amanhã. O poder engole tudo. Tudo vira ferramenta. Tu vai ser sempre refém do Você sempre vai ser refém. Você não tem escolha. Você não tem como sair da Matrix.